Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Ricardina, que é palestrante aqui da Casa de Eurípides Bassanufo, palestrante do Obreiros do Senhor. Ela é palestrante também do Bezerra de Menezes e Anália Franco. Ela hoje vai trazer para a gente um tema interessantíssimo, né? Coragem diante das nossas imperfeições. Eu acho que é um tema muito bom, porque às vezes a gente paralisa, né, a nossa vida por sermos imperfeitos. Será que está certo? Vamos entender um pouquinho disso. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes. Essa fala sou interessante, Jorge, porque será que nós aceitamos que nós somos imperfeitos? Né? Porque muitas vezes não. Eu acho que nós somos tão cobrados por sermos imperfeitos que a gente acaba tendo medo de viver por causa da nossa imperfeição. A gente paralisa por causa da nossa perfeição. Porque a gente ouve muito dizer, a doutrina espírita não proíbe nada. Mas será que não proíbe mesmo? Porque nós somos tão bombardeados a respeito das nossas imperfeições, cobram tanto da gente as imperfeições, porque no caso espírita é lugar de santo. Mas estamos num planeta de provas e expiações, estamos espiando, né? Olha que não sei o que. Gente, sempre vem aquilo. Então acaba. Eu falo isso por mim, tá, gente? Eu tô falando por mim. Eu. Às vezes eu fico assim, gente, será que eu posso fazer o que eu tô fazendo? Eu tenho tanta imperfeição ainda, eu sou tão imperfeito. Será que eu sou digno de fazer o que eu tô fazendo? Porque é isso que faz com a gente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender. Somos imperfeitos, Deus sabe que nós somos, estamos evoluindo. Em pequena escala, mas estamos evoluindo. E é isso que nós temos que focar. A evolução não dá salto. Sim. Então, quer dizer, eu não vou acordar amanhã sem as minhas imperfeições. Não, eu vou acordar com elas. Trabalhar para poder ir, mas dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu dou conta. Ô, Jorge, porque você sabe falar uma coisa interessante, porque que aqui não é um bate-papo, né? Porque você precisa prestar muito bem atenção dentro não vou dizer só a doutrina espírita, dentro desse movimento religioso. Quando você é um palestrante, você não pode errar, né? Porque estão nos ensinando errado o que Jesus veio trazer, ensinando errado o que os espíritos vieram nos trazer. Porque eles acham que quem participa assiduamente de uma religião, de um movimento, quem está olhando acha que nós somos santos, já viramos santos. Entende? Já não temos erros nenhum, que nós não podemos falar que estamos com raiva, né? Que nós não podemos não perdoar, não desculpar. A Joana de Anjos disse que está tudo bem, que nós somos imperfeitos. Errar é normal para nós. E nós aceitamos o erro. Nós que estamos na doutrina, como você mesmo falou, nós que estamos. Portanto, é que você se questionou agora. Será que eu estou fazendo alguma coisa que está fora do que esse movimento, do que a doutrina espírita? O Espiritismo não fala nada disso. Jesus vem nos acalentar o coração, não fazer com que a gente tenha medo de errar, medo de viver, medo de ser o que somos nós mesmos. Nós temos medo de entrar para dentro da gente, como lá na pergunta 919, creio, do Santo Agostinho, por medo. Nós temos medo de descobrir o que nós somos dentro da gente mesmo. E o que está acontecendo nesse movimento? Vamos adentrar um pouco dos movimentos religiosos. O que está acontecendo? O que Jesus veio dizer lá atrás: limpos por fora e sujos por dentro. Nós estamos tentando fazer uma reforma íntima de fora para dentro. Não é isso que o Santo Agostinho veio nos ensinar. Às vezes nos mostrar que é de dentro para fora. Aos poucos. Porque tem gente que acha assim, que entrou para o movimento espírita, por uma coisa, você tem que mudar de uma vez, acordar já. Isso não existe. E o que está acontecendo com a gente hoje? A culpa. Uma culpa que não nos deixa dormir, não deixa a gente avançar. Entende? Isso nos escondendo. Os defeitos nossos, nossas imperfeições, é um defeito, né, Jorge?
nós escondendo dentro da nossa casa, deixando os defeitos ali dentro e vindo para a casa espírita ou indo para qualquer outra religião, outra casa religiosa, como se fôssemos os puros, os santos Somos cristãos, sim, dentro da nossa religião. Sim. Do portão para fora. Sim. Né? Do portão para fora, que eu digo assim, se a gente for olhar o que somos é o mundo. Nós somos o mundo, né? Nós somos cheios de, como o João de Anjos mesmo disse, são células que sabem trabalham unidas. E sabe, quando tem um imperfeito, ela vai ali tentar consertar, se não der, vão tentar mandar embora. É isso que ela quis dizer. Isso que o Santo Agostinho quis dizer. Não é essa reforma íntima que as pessoas acham assim, nossa, só de ler já estou bem. Só de eu entender já estou. Como tem aqui no capítulo 17, que fala o homem de. É o homem de bem que fala? É o homem de bem. É o homem de bem, capítulo 17? Que ele fala pra gente que, né? Perfeição, né? Da perfeição. Né? Fala da caridade, né? E vai falando da caridade, do amar o próximo com a ti mesmo, né? Mas e essa caridade? Será que a gente acha assim, vou fazer a caridade? Observe. Nós estamos conversando, né? Vamos fazer uma caridade. Agora você é caridoso. Eu trabalho na casa espírita, aí abraça tudo o que tem, né? Mas a culpa ainda continua ali dentro, o erro continua presente na gente, a nossa consciência continua nos perseguindo. Não é isso que Jesus, né, quis dizer. Quando fala assim, amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a ti mesmo, a gente faz o contrário. Eu sempre bato essa tecla, né? A gente faz sempre o contrário. Amar a Deus sobre toda coisa e amamos o próximo e nos esquecemos da gente. É isso que está acontecendo no movimento espírita. Não só em outras casas também. E essa divisão, está tendo uma divisão muito, muito errada, sabe? De eu sou bom e aquela ali que está fazendo alguma coisa está errada, expulsa de uma mesa mediúnica, entende? Que não entende a sua imperfeição, não tem empatia, sabe? Fala que o palestrante não serve porque ele falou uma coisa que a pessoa que está escutando não gostou, entende? Está pondo pessoas que vieram trazer conhecimento para a gente como Jesus, igual a Jesus, idolatria, as imperfeições aí também. Então, entendeu? Então todos querem ser santos e acham que tem que ser santos. Ah, eu sou santo porque eu sou o Jorge, sou um palestrante de todas as casas, ajudo o próximo, mas será que essas imperfeições você está tirando? Você está esquecendo essas, igual você mesmo falou. Ah, será que eu estou certo, eu estou errado? Entende? O erro começa, eu acho que começa por aí. Porque na pergunta, aí vamos lá, na pergunta 192 do livro dos Espíritos, a Kardec, preocupado com isso, que ele é um didático, preocupado com isso, pela pergunta que ele fez, ele estava muito preocupado, porque ele via muita gente se achando, né? Principalmente médiums, pessoas que já tinham conhecimento. Ele pensou, será que ele olhou para ele e falou assim, já é um santo, né? Porque conhece tanto. Eu acho que ele pensou, foi isso, sabe? A cadeira, as mesas rodando lá em cima, ele falou, isso aí já é o perfeito, tá perfeito, é um homem perfeito, né? Aí vai perguntar para os espíritos, olha o que ele pergunta, ouvintes, para os espíritos. Pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Que a gente acha que vai dar saldo, como você falou lá atrás, né? Aos espíritos respondem, Jorge, olha para você ver. Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permite a sua natureza terrestre. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nós ainda estamos no começo da evolução. Nós somos ainda criança. Quer dizer que cada um de nós está num grau de evolução, gente. Cada um está... estamos todos aí lutando, dando o nosso melhor, né? Que nós estamos dando o nosso melhor. Erramos sim, mas nós erramos às vezes tentando acertar, né? A gente erra tentando acertar.
Mas falar que nós não evoluímos, evoluímos sim. Agora a evolução é o que eu falei, a evolução não dá salto. Então eu tenho que, mediante isso, eu tenho que entender, por exemplo, se hoje eu cometi um erro, eu vou tentar não cometer o mesmo erro amanhã, mas se eu cometer esse mesmo erro amanhã, eu vou tentar. O importante é eu não parar de tentar. Sim. O importante é não ficar me martirizando por um erro e ficar ali preso ali naquela ideia que eu errei, estacionar. Não, eu tenho que caminhar. Sim. Né? E tentar não errar mais, tentar aprender com os meus erros, porque só dessa forma é que eu vou conseguir evoluir. Né? Só assim que eu vou conseguir evoluir. Sim. É porque o Espiritismo vem ensinando também que as imperfeições são oportunidade para o crescimento. Porque quando eu descubro, por exemplo, eu sou egoísta. Poxa, não é que eu vou sair falando assim, eu sou egoísta, não. Eu tenho que me descobrir que eu sou egoísta, em primeiro lugar. Se eu sou egoísta, eu já estou crescendo, já sei que eu sou egoísta. Né? Você já descobriu, né, que você é. Eu sou Então, quer egoísta. dizer, se você descobriu que você é, o que você tem que fazer? Lutar para deixar de ser. Trabalhar, não lutar, trabalhar, porque a reforma íntima para muitos é dor, né? A gente pensa muito nisso, né? Principalmente os palestrantes, muitos palestrantes vêm trazer como o erro, taxando o erro, como se estivesse batendo na gente, né? Se você errar, cuidado, pá, parece que tá te batendo, não é? Quando fala assim, Jorge. Quando a reforma íntima, olha, é como se tivesse uma dor, fosse dor uma reforma íntima. A reforma íntima, a Joana de Anjos vem nos dizer que não. Que a reforma íntima, ela começa nas pequenas coisas. Você descobrindo, entrando para si mesmo e descobrir de verdade, não é também fingir, né, para Deus. Né, a gente tem mania disso, né, Jorge? Eu não faço tudo, não, porque eu faço isso, faço aquilo, não, mas não é isso que eu quero dizer. É aprofundar dentro de você mesmo, sem medo. Tá entendendo, Jorge, que a Joana de Anjos vem nos trazendo a reforma íntima, não como isso, como uma coisa para que doa. Ela não me fala, ela não é isso. A reforma íntima é gradativa. Você descobre um erro, você descobre um defeito que você tem. Não vou falar defeito, porque nós estamos falando de imperfeitos, né? Mas podemos usar outros adjetivos, mas vamos usar um erro, um defeito que você tem no íntimo, porque imperfeito não é que você nunca vai conseguir melhorar. Porque como é que fala? O in estou tentando pensar que uma palavra para as pessoas entenderem. Imperfeito é aquilo que um dia vai ser. Não é que você vai ser para sempre. Entendeu? Você está no caminho para melhorar. Entendeu? Então, a Joana de Anjos vem trazendo isso. Se vocês pegaram o livro, ela fez 16 horas maravilhosas sobre isso. Ela vem trazendo em cada um pouquinho para a gente entender, passo a passo, o que significa essa reforma íntima. E a gente pensa que a reforma íntima, você fala assim, bom, eu fofoco, então eu vou parar agora. Não, não é isso, não é assim, não é doendo. É aos poucos. É aos poucos você descobre o que você tem de errado e aos poucos, você vai para o seu consciente e você aos poucos vai trabalhando aquilo. Eu não vou falar mais mal hoje de alguém. Hoje. Aí você fica umas 2 horas sem falar, poxa, já deu um passo. É isso que a Joana de Anjos quer dizer, um passo de cada vez. E nós, entrando a doutrina ou para outras coisas, nós queremos o quê? De uma vez ser santos, né? Aqui na Terra. Até achamos que muitos aí que foram grandes homens são santos e não são. Não foi. O único na Terra foi Jesus. Que pisou verdadeiramente aqui foi Jesus. Que não tem notícia que ele teve nenhuma doença física e nenhuma doença moral. Aí já mostra, se a gente for olhar esses outros que passaram, tiveram algum problema, alguma doença, né? Que aprenderam com seus erros, se olhar a história de cada um, aprenderam com seus erros, fizeram a sua reforma íntima, sua reforma, mesmo assim com muitos ainda voltando, e a gente sabe notícias que muitos estão reencarnando para continuar a sua caminhada, da sua evolução, da sua reforma íntima aqui na Terra. E a gente já volta à mesma tecla, endeusando, pondo eles lá em cima naquele pedestal, como se ele fosse Jesus, e está errado. A gente tem que parar com isso. Não vou citar o nome de cada um, porque cada
Cada espírita tem um fã, é um fã-clube de um, né? Uns é fã-clube de X, outro é fã-clube. Se a gente for falar o nome de um aqui, alguém vai ligar para mim e vai me chamar a atenção. Vai dizer para mim assim, olha, eu sou fã desde pequeno dessa pessoa, e você falou isso, X dela. Olha, você vê que absurdo. Pondo essa pessoa como se ela fosse Jesus. Se eu estivesse falando que Jesus seria imperfeito, aí sim eles poderiam chegar perto de mim, me ligar e me falar. Mas não. Eles estão movimento, não só o movimento espírita, tá, gente? Estão usando a religião. A mesma coisa de antigamente, nós estamos trazendo isso lá de trás. E continuamos fazendo, sabia? A gente continua fazendo, nós continuamos sendo imperfeitos. Muito nisso também. Pecando nisso ainda. Usando a religião como antigamente, trazendo os costumes, sabe? Lá de trás, com essa imperfeição toda, e continuamos. E vamos, se nós não pararmos, sentar, como o João de Anjos disse, e olharmos para dentro da gente mesmo, entender e conhecer. Autoconhecimento é isso. É nos conhecermos e conhecermos o movimento que o universo faz, o movimento que Jesus veio nos trazer. Eu duvido que muitos que estão me escutando já leu a Bíblia assim, perfeitamente, assim, sabendo mesmo, leu as cartas de Paulo, mostrando que a imperfeição estava nele também. Pedro, tão imperfeito como era, todos os discípulos eram perfeitos, todos. Não tinha um que era perfeito, entende? E nós ainda continuamos fazendo esse movimento errado, esse movimento que nos machuca, que nos deixa culpados. Porque nós nos culpamos se eu falar mal, se eu responder você um pouco mais alto, nós nos culpamos, esquecendo que somos humanos. Estamos esquecendo de ser humanos. Não está aí? Nós estamos deixando de ser humanos para tentar ser santos. Enquanto a gente não aprendermos, voltarmos a ser humanos, realmente, humanos mesmo, olhar o outro com as suas imperfeições, saber que eu sou imperfeita, aí, depois que eu descobrir de verdade que eu sou imperfeita e onde estão meus erros, aí eu vou começar a caminhar para tentar ser um pouquinho melhor. Um pouquinho ainda, que vocês falam que a gente ainda está naquele degrauzinho, né? Porque a gente não sabe nem o que é o amor ainda. Né? Quando a gente fala de reforma íntima, né, e a gente lembra muito, né, a doutrina espírita nos traz muito a Joana de Ângeles mesmo. E é bem interessante, tudo na sua fala me veio um ponto na mente, né? Olhar para si, e é algo difícil. É difícil você colocar defeitos para você. Né? Quando você começa a enumerar defeitos, a gente vai naqueles básicos, né? Sou egoísta, sou vaidoso, sou isso. Os mais fáceis. Mas o que incomoda no outro? O que o outro faz que me incomoda? Será que eu não sou assim? Uhum. Então é uma das maiores reflexões que eu vejo assim dentro da literatura espírita, né, principalmente no que tange a Joana de Ângeles. E quando a gente fala de Cristo, com a tamanha perfeição que ele teve, nós vemos muita gente falando assim mal dele, né? Uhum. Tentando apequenar Cristo para chegar ao seu ego, né? Ao seu nível ali e inflar seu próprio ego. E uma das coisas que a gente precisa muito entender é exatamente essa palavra, ego. Né? O que eu posso fazer para melhorar? Nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja assim, vou parar de beber, vou parar de fumar. Né? É algo que eu estou marcando no meu perispírito para uma próxima encarnação, desses vícios. Uhum. E quando eu começo a deixar desses vícios, é um passinho para a evolução. Sim. Igual você mencionou, falar mal, né, de alguém. Hoje eu vou parar de falar, né? Mas seria legal a gente parar de falar e depois a gente fazer exercício para tentar parar de pensar o porquê que aquela pessoa incomoda tanto. Uhum. Você ficar pensando, beleza, eu não estou falando. Já é um avanço, mas tudo é progresso. A gente precisa entender isso. Todo progresso, por menor que ele seja, ele é um progresso. Uma das coisas que a doutrina mais combate é você ficar parado, estagnado. A estagnação é algo assim terrível.
né? O estagnar, no meu ponto de vista, é uma questão muito pessoal mesmo. Para mim é o regredir, é o andar para trás. Por quê? Porque o planeta está evoluindo, as pessoas... Você está ficando, né? E você está ficando. Querendo ou não, você está ficando. Você não está andando para trás, você está estagnando. Como você parou, né? A gente para muito. Exatamente. A gente para muito em certas imperfeições, a gente bloqueia. Tem um bloqueio, né? A gente tem imperfeições que a gente acha tão difícil da gente batalhar, tentar, pelo menos tentar um movimento, nesse movimento. Tem umas que a gente acha que é impossível, sabe? Tá bom também, o João fala, tá ok. Tem uns que a gente quer, a gente tem que pegar, igual a mesma diz, pegar o dos mais fáceis, que a gente vai pegar o do mais difícil, né? Que eu acho dos mais difíceis, que a gente acha pra gente, né? Que cada um tem a sua evolução, cada um vai seguir sua evolução do jeito que tem que ser. A gente também não tem que seguir uma diretriz, a partir de hoje tem que ser assim, não. Cada um no seu tempo. Sim. Cada um com o seu pensamento. Porque a fé é sua. Sim. Eu sempre falo isso, né, Jorge? A sua fé é sua. Ninguém mais tem a sua fé. Ninguém mais te... Né? Você que se conhece, você não... Porque você não pode seguir o passo, você pode ver o exemplo. Agora, seguir o passo só de Jesus. Mesmo dele a gente não consegue, a gente nem sabe ainda como que é. É ainda muito distante, né? Tentar buscar essa comparação com Cristo. Muito difícil. É muito distante. Nossa. Mas a gente tem que ter ele como modelo e guia. Apontar ali e falar, aquele é o modelo, aquele é o guia. Um dia pode passar milênios, mas um dia eu chego lá, né? Mas a gente também tem exemplos dentro da humanidade que conseguiram, né? A gente começa lá dos tempos de Jesus com Paulo, foi dessa forma, foi uma reforma íntima, incrível, né? Para seguir os passos do Cristo. A gente tem também a Madre Teresa de Calcutá. A irmã Dulce aqui, né? A irmã Dulce no Brasil, Chico Xavier, né, e outros grandes espíritos, né, que estiveram encarnados em missões que nos mostraram isso. Eu pude, na semana passada, conversar com um advogado e a gente teve que esperar uma audiência que estava custando a começar e a gente ali parado. E foi uma hora muito, muito bacana, porque a gente acabamos entrando no assunto espírita, descobriu que o outro era espírita também. E ele me trouxe um pouco da dificuldade da vida dele, né? Ele como ex-detento, né? Egresso do sistema prisional, advogado ali no fórum, advogando. E ele falando assim, como que o espiritismo mudou a visão de mundo dele. Porque a visão que ele tinha do mundo, que era passado no bairro dele, pela família dele, por todos os exemplos que ele tinha, ao seu redor era um. Quando ele saiu dessa caixinha e buscou exemplos melhores, é nítida a evolução que ele tem. Na fala, na forma com que ele é cortês com as pessoas, sabe? E a gente pode pegar uma pessoa dessa e falar, progrediu. É um progresso nessa encarnação. Né? E tudo que ele passou a gente sabe que muito ali é expiação. Deixou para trás e na próxima vai ser menos, né? E por aí vai. A lei do progresso. A lei do progresso, se a gente for trazer para nós mesmos, né? Se a gente for trazer para o micro, que é aqui dentro de uma alma, a gente consegue mover muita coisa na nossa vida, né? Não, é porque João de Anjos diz também, porque não é o todo, né, ainda, né? Nós não estamos no todo ainda, né? Porque quando Jesus fala, a verdade vos libertará, o Espiritismo também, que a gente pensa assim, quando lê, assim, é o homem de bem. Muita gente fala assim, quando lê o homem de bem, não vou dar conta. Não vai dar conta mesmo, não. Né? Nessa encarnação, várias encarnações pra gente dar conta, né? Aí ele está mostrando, tá pondo a gente, o sarrafo, vai desculpar a palavra, o sarrafo aqui em cima, o João Jean fala muito isso, coloca muito aqui em cima, porque para a gente conseguir alcançar, a gente tem que aos poucos também chegar lá. Porque a gente tem muita gente que, eu falei no começo, vai só atropelando, tentando atropelar tudo para chegar nesse... É como o pau de sebo, né? O salário está lá em cima. Todos vão tentar. Somente aquele que realmente persevera, ele vai chegar e vai pegar. Mas quantas vezes ele cai para conseguir? Assim somos nós. Então, quando, por exemplo, esse tema que nós escolhemos, coragem, né, mesmo diante das nossas imperfeições. Por que nós trouxemos isso? Para mostrar, né, para os ouvintes, né, para mostrar para nós mesmos que nós somos imperfeitos.
E nós temos que ter coragem de assumir as nossas imperfeições, Sim. a gente trabalhar as nossas imperfeições. Como é que eu vou trabalhar a minha imperfeição? Gente, não é acabar com a minha imperfeição. Não. Primeiro, se eu tenho consciência que eu sou, ótimo, já está bom demais. Eu vou começar a tentar a melhorar uma de cada vez. Porque, gente, nós somos imperfeitos demais. Nós temos muitas imperfeições. Nós não damos conta de extinguir todas. Então a gente começa um pouquinho aqui, um pouquinho mais com coragem, porque nós vamos precisar de coragem. Porque os obstáculos vão ser grandes demais. As dificuldades vão ser muito grandes, os empecilhos também. Mas nós temos que ter coragem para transpor essas barreiras que vão aparecer na nossa vida. E essas barreiras vão aparecer como? Na figura de amigos, companheiros de trabalho, companheiros de trabalho religioso, né? Porque é aquele negócio, o modelo da perfeição que eles pegam aí, né? Gente, se você for olhar, vamos na Igreja Católica, pega a vida do santo, estuda, gente, olha o quanto de sofrimento que eles se impuseram para conseguir a santidade. Eles não conseguiram a santidade de um dia para o outro. Eles sofreram, foi difícil, abriram mão de tudo. Mas por quê? Eles puseram na cabeça deles que eles queriam aquilo. Aquele era o objetivo deles. Então nada nem ninguém desviou eles da coisa. Assim somos nós. Se eu hoje quero me ver livre de uma imperfeição minha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que querer perseverar, né? E ter consciência que vai ser de pouquinho em pouquinho. Né? Eu vou conseguir melhorar um pouquinho hoje, amanhã um pouquinho mais, talvez amanhã eu dou uma recaída, mas no dia seguinte eu já consigo dar uma melhorada um pouco melhor. Mas se eu continuar ali com coragem, eu chego onde eu quero. Então, o que a gente quer passar para os ouvintes, para as pessoas que nos ouvem, é isso: não desanima, não paralisa, não fica se martirizando. Né? Você errou? Errei. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Enfrenta. Que o erro é ensinamento, sabia? Eu gosto de Joana José, que ela fala sobre o erro. Né? O erro está nos ensinando. Você errou, você vai, puxa vida. A sua consciência vai, meu Deus. Vai te cobrar, não tem jeito. Aí você vai pensar, o que eu vou fazer agora? Errei. Aí, se você já tem um conhecimento, né? Você vai pensar, poxa, errei. Não tem como, não tem mola, não vai voltar mais. Então eu vou fazer diferente. Vou mudar, né? O meu estilo de vida, o que eu falo. Porque muitas vezes, Jorge, não é o que você é por fora. É o que você fala, igual ele falou, o pensamento. O que a gente pensa que é por fora, né? Vamos mudar por fora, tá ótimo. Não, por fora é fácil. Nossa, Jesus falou, atrás, Jesus falou com muitos, limpo por fora e sujo. Por que Jesus quis dizer que limpo por fora e sujo por dentro? Porque é fácil. Você parar de beber é fácil. Você parar de fumar também é fácil. Mas e as outras imperfeições? É fácil. Tá tudo escondido. Tudo lá dentro. Mas é um momento, ela vai explodir, aí você vai ver. Da melhor maneira possível, se você não começar a se fazer essa reforma aí por dentro. Porque a gente tá mania de fazer de fora para dentro, de dentro para fora, que nós temos que começar a tentar fazer. Né? Porque senão, fácil. Fica fácil. Eu chego aqui, toda linda, toda perfumada, mas por dentro como eu estou? Como Jesus falou, sento linda, falo. Por fora eu já consegui tanta coisa. Limpar, andar com o meu cabelo, né? Arrumadinho, perfumadinho, não bebo, não fumo, nossa, então eu já virei santa. Mentira! É mentira que eu quero chegar no céu de pé, no mundo espiritual, e de pé, sabendo que eu ainda sou imperfeita, para não sair correndo no meio da escuridão, entrando nas cavernas lá, porque eu fingi mentir para todo mundo aqui. Mentir pro Jorge, mentir pro Rafael, mentir pros ouvintes, mentir para todo mundo. Mentira. Eu sou totalmente, quem me conhece sabe que eu sou muito imperfeita. Sou. Desde o primeiro dia que eu subi para falar na casa espírita, eu falei, não me sigam, porque eu ainda sou muito imperfeita. Se eu fosse perfeita, eu estaria em outro lugar, não estaria aqui, estaria né, junto lá com Jesus, ali naquela imediação, não com ele, né, mas ali pertinho, ele está tentando chegar lá. Mentira, só das mais imperfeitas que existe. Por isso que nós estamos falando aqui. Eu sou imperfeito, o Rafael é imperfeito,
e o Jorge é imperfeito. Com certeza. O que nós estamos falando é para os nossos ouvidos, para a gente mesmo, a gente aprender com repetições, tentar entender, para na nova encarnação a gente põe em prática. Porque se a gente for fazer como muito acham que faz, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mentira, não dá conta, Jorge. Vamos ser realistas, porque somos tão imperfeitos, nós somos espíritos milenares, que ainda estamos ainda no começo da... Ó, pra você ver, no começo de uma... Da nossa caminhada evolutiva. Se a gente for pegar os mundos, nós estamos lá no começo do que no meio. Então, né, daqui 1 ano, nós temos que pensar assim, daqui a 100 anos, como vou estar? É isso. Vamos colocar uma coisa mais, né, para todos os ouvintes, para a gente. Daqui a 100 anos, quando eu reencarnar, como eu quero voltar? Como eu quero que o mundo esteja para me receber? Porque se eu começar a fazer esse movimento, nós aqui começarmos a fazer esse movimento particular e em volta de nós, tirando um pouco, mostrando que a imperfeição não é um bicho assim de 7 cabeças, que ninguém tem que esconder porque é imperfeito, não. Se começar a trabalhar, mostrar no que somos, Jesus falou isso, mostra o que você é, mostra a tua luz, nem que ela seja só um vagalume, lógico. Nem que ela esteja acendendo apagando, mas você está mostrando, você está tentando, gente. É isso que a espiritualidade vem nos ensinar. É isso que o espiritismo fala, isso que Allan Kardec fala. Allan Kardec era imperfeito, todos nós somos imperfeitos. Jesus falou, todos. Aqui no livro 192 fala também, todos que pisaram aqui na Terra e que pisam são imperfeitos. Perfeita só Deus. Imperfeição, nós não sabemos nem o que é a perfeição ainda. Se nós não sabemos nem o que é o amor, gente, nós não sabemos nem o que é o amor, nós vamos saber o que é a perfeição. Muitas vezes a gente fala de um santo, de uma pessoa, de um espírito de luz. O André Luiz se confundia sempre com o Clarencio, quem lê os livros, com o Clarencio, com aqueles outros. Se confundia, nossa, esse é espírito de luz. Quem sou eu, André? Ainda tem tanta imperfeição, ainda vou voltar várias vezes encarnado para mim tentar saber mais ou menos ainda o que é a perfeição, quem somos nós para ser perfeitos. Então, ou seja, é isso que o João vem nos trazendo, é isso que nós estamos querendo falar, dizer aqui, não tenha medo de errar, porque o erro faz você crescer. Aprenda com o seu erro, né? Aprenda com o seu erro, porque Pedro aprendeu com medo, com seu medo, sabia que Pedro aprendeu com seu medo? Quando ele negou Jesus 3 vezes? Sim. Foi com medo, ele teve medo. Quem lê a história dizia que ele tinha medo. O medo fez ele se paralisar, paralisou ele com medo de ser açoitado, medo da dor, entendeu? Medo de tudo isso. Ele se paralisou. Mas depois que Jesus veio, olha para você ver, Jesus conversou com a Boa Nova diz, né, que Jesus, no livro, né? Conversou com ele, explicou, né? Não sei a conversa que eles tiveram, que também não contou. Aí que Pedro começou a se modificar. Paulo também, quando fala. Tem uma frase que ele fala, né? Não faço, não quer? Eu não sei. Eu esqueci até uma frase que ele fala. Que ele fala sobre isso, sobre a imperfeição. Que ele fala: o que eu quero de bom eu não faço. O que eu quero de bom, tipo assim, né? O que eu quero de bom eu não faço. O que eu não quero de você eu faço. O que ele está dizendo, eu sou imperfeito. Sim. Aí no final ele fala, na mesma, só que ele fala para. Desculpa que eu não vou lembrar. Ele fala na outra carta, ele diz. Ele quer dizer assim, eu sou imperfeito, mas Deus está comigo, Jesus está comigo, ele quer dizer com isso. Por mais que a gente seja imperfeito, o nosso movimento para o bem, sempre os espíritos superiores vão estar com a gente, nos ajudando, nos apoiando, nos levantando, entendeu? Sim. Mesmo nós sendo os discípulos totalmente imperfeitos, Jesus disse isso a eles. Até quando estarei aqui, sabendo que eles eram imperfeitos, brigavam entre si, eram invejosos. O Pedro invejava João, e o João não sei o que, André que não sei, entendeu? Se quem pegar a Boa Nova vai ver que eles eram totalmente imperfeitos. Mas o que eles olha a obra que eles deixaram, olha o exemplo que eles nos deixaram. É isso que nós temos que pensar. Toda vez que falo nos apóstolos, eu lembro da frase: Cristo não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Né? Então ele pegou vários discípulos com diversas dificuldades. Com o exemplo dele, ele arrastou e ele fez aqueles espíritos ali encarnados evoluírem. Né? E assim como nós.
É muito bacana quando a gente vê alguém que reconhece o seu erro e fala, poxa, errei. Né? É muito legal isso. E isso é exemplo também. Quando você pega uma pessoa que falha, descobre que falhou, entende a sua falha e não falha mais, isso é muito legal. Isso é contagiante, né? Igual eles falam, o amor é contagioso, né? Sim. E isso também é muito interessante, porque você se torna exemplo para outros. Sim. Você falou uma coisa assim, às vezes a gente fala para nós mesmos. Né? Quando a gente está palestrando numa casa espírita, parece que muita coisa que a gente fala serve para nós. Muita coisa não é para nós. A gente está falando, não tem jeito. Parecendo que é para a gente, né? E aí a gente pensa assim, preciso melhorar. Né? E muito. Aí, vou pegar de licença, Jorge. Tem o livro Jesus no Lar, no capítulo 38. Só pegar o que você falou de Jesus. Ele está falando para os discípulos. Todos os discípulos vieram, cada um com suas pelingas, com seus medos, suas imperfeições, questionando Jesus e falando muitas coisas. Jesus vai, depois que todos eles falaram que eles eram imperfeitos, que nem sabiam se eles iam dar conta, e Pedro também falando que Pedro era muito arrancudo, e André falando que julgar pedra nele e vontade dele acertar a pedra no outro também. Quem quiser pegar esse livro, ler, é muito interessante. Aí Jesus escutou todos, e Jesus vem, como você falou, trouxe aqui, ó. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. E não vejo aqui nenhum companheiro alado. O que quer dizer? Não vejo nenhum santo, nenhum santo. E ele está falando para os seus discípulos. Ó, pra você ver, a gente pensa que os discípulos já eram os top de linha, né? A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro. Ó, pra você ver. Áspero e escuro. Em que pisamos? Ele não usou assim, que vocês pisem. Nós pisamos. Ele pôs no meio. Nós pisamos. Olha interessante. Ainda, aqui, ó. Escuro que nós pisamos. Somos aprendizes do bem. Somos. Ele não estava usando vocês são aprendizes. Somos aprendizes. Porque Jesus, não, porque Jesus não tinha conseguido. Não estava no topo ainda, não. Ele estava na escala ainda. Naquela época, uma escala mais baixa ainda para chegar a teu pai. Até hoje não chegou a teu pai. Viu. Chegou onde tem que chegar. Tanto é que ele está na escala ainda. Ele está batalhando ainda nessa escala. Por isso que ele fala. Aí, continua. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. Né? No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu. Depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se, compassiva para transformar-se em vinho, reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes. Você vê, antes deles já vieram outros também, né? Fortes. Redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação. Não se parece que os anjos devam descer da glória dos cismos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. Ou seja, seria fácil, né, de mandar, ele podia ter feito isso, né? O ensino ao ignorante, de outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. O que ele quis dizer com isso? Como que já vi um anjo, né? Como que a gente ia aprender? Porque se a gente for pensar bem, eu sempre penso assim, por que estamos aqui? Para alcançarmos a perfeição. Mas por quê? Qual o objetivo da perfeição? Se observarmos o universo, quantos bilhões e trilhões de planetas existem? Infinito. E se estamos aqui para a perfeição, é para a gente ajudá-lo no trabalho desses outros mundos. Entende? Todos nós temos um objetivo, Jorge. E nós temos que pensar assim. O Haroldo Dutra diz, para a gente entender o que nós precisamos fazer, começando do final. Aprendendo, estudando os espíritos puros.
Vamos estudá-los, aí nós vamos saber o porquê estamos aqui. E tem também tudo é fase, né? A gente está passando por uma fase e a gente sabe que precisa melhorar. Sim. Quando a gente chegar numa próxima fase, melhorar a gente vai entender qual que é o próximo. Porque o objetivo nós sabemos. Né? Não, e aí a gente vai seguindo. Uma fala interessante é que Jesus, ele ainda não era um espírito 100% perfeito. Tá vendo? Né? Porque senão ele igualaria a Deus. Né? Ao Criador. Então ele também não estaria estagnado. Enquanto ele fala, estamos, ele nunca usa, ele até falando com os outros, ele fala, não é por humildade não, porque ele sabe da sua condição e sabe da condição de todos. Exatamente. Ele foi como nós. Tanto que quando, né, o cara chega, né, bom mestre, por que me chamas bom? Bom que somente meu Pai que está no céu. Então, quer dizer, ele mostra, né, que Deus estava muito acima de todos, né? Até acima dele. Né? Ele nunca se colocou acima de ninguém. Ele sabia que ele estava acima daqueles que estavam ali com ele. Mas ele nunca quis se mostrar superior. Ele se quis mostrar igual a eles. Porque ele tratava as pessoas que ele falava, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer dizer, eu sou igual a vocês. Eu não tenho nenhum tipo de privilégio. Né? Se a gente for olhar quando foi a preparação que eles fizeram para que Jesus viesse à Terra, quando escolheram Maria para ser a mãe dele, a primeira coisa que ela pediu, ela aceitava com uma condição, que ela viria aqui desprovida de qualquer privilégio. Ela não queria ter nenhum privilégio por ser a mãe dele. Né, foi a condição que ela teve. E que ela trabalhasse até o período em que ela fosse, né, ela fosse feita a inseminação, né, e que ela tivesse já na porta de ter o Cristo. Ela foi trabalhando. Então, quer dizer, olha, gente, espíritos dessa magnitude, tendo esta visão, por que nós queremos ser superiores? Quem somos nós para querer? É o que eu falo sempre com as pessoas. Nós ainda olhamos os outros de cima para baixo, nós não olhamos as pessoas, olho no olho. Porque nós nos achamos melhores que os outros. E às vezes, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, pior ainda. Ô Jorge, e a gente tem voltando de novo, que eu sempre volto nesse mesmo tema, que a gente trazendo essas das religiões, sabe? Santos demais, ele é santo demais. Porque se a gente for olhar, pelo que a doutrina vem nos trazendo, Deus fez todos nós iguais, do universo iguais. Se fez igual, se a gente tem família, se nós somos pessoas que temos uma família universal, uma família espiritual e coisa, por que a gente não começa a pensar em Maria, porque eu gosto da Maria também, em Maria, e tentar entender por que ela foi escolhida? Não é porque ela é santa, não. Porque ela tem com Jesus, velho. Ela tem um parentesco, ela teve uma caminhada com ele ali. Entende? E as pessoas ficam tentando, eu fico olhando muito as pessoas tentando diminuí-la, diminuir Jesus, diminuir, sabe? Mas, gente, diminuir José. Se você pega, por exemplo, o próprio Evangelho, a gente sabe muito bem como que ele foi montado, né? Ao longo da história, a figura da mulher é sempre diminuída. Sempre diminuída. Desde Eva, e aí você vê, né, as mulheres sendo diminuídas, né? E quando você pega ali a Bíblia montada pela Igreja Católica e coloca os 12 apóstolos ali, não tem nenhuma mulher. As mulheres a gente sabe que andou com Jesus da mesma forma. Muitas mulheres andaram com ele. Mas não foi colocado ali. Até porque, se você for pensar, quem preparou as refeições para eles? Sim. Marta, Maria. Foram mulheres, a Marta, né? É muito interessante essa história também de Marta. Foram mulheres. Então, assim, só que, como o mundo é muito machista, a mulher tinha que ficar à beira da sociedade, né? Exatamente. Dizem que descobriram, agora é só uma curiosidade para os nossos ouvintes também, que descobriram muito,
Manuscrito de Maria. Sim. Tem, no Vaticano tem. Eu tinha que ler uns apócrifos. Não é? Tem. Descobriram agora vários outros também. Maria de Madalena. Tem. Elas escreviam também, assentavam, que eram cultas. Pessoas, elas estudaram, Maria estudou Eu li em algum lugar, eu não lembro agora o nome do livro, mas Maria era um espírito de tamanha envergadura, de tanta evolução, que a única missão dela era essa. Não, mas no período de construção do planeta Terra. Ali era ela a protetora do planeta Terra. E a missão dela hoje no Vale do Suicídio, socorrendo ainda as pessoas, isso aqui é de imensa grandeza. Ela é de Círios, né? Ela, José, é de Círios. Círios é um planeta, já está na condição. É espírito que vem com missão. Com missão. Se a gente não está aqui com missão, tá todo mundo igual. Todo mundo igual. Todo mundo. As provas de iniciações ainda estamos aí tentando. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Infelizmente. Estava tão bom bate-papo. Vocês ouviram, né? O Rafael, ele chegou depois um pouquinho para participar aqui com a gente. Por isso, na chamada, né, do programa, não falei o nome dele, mas ele estava aqui com a gente para poder aprimorar ainda mais. Rafael, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito Ana, obrigado. Ô Jorge, eu agradeço. Rafael. Obrigado. Muito obrigado a todos. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa.